E a gente sente falta da comunhão da igreja, a gente sente falta da igreja. No domingo a gente esteve lá em Montevidéu e não fomos bons cristãos, né? Faltamos na igreja. E eu pelo menos, a gente sente falta, mas foi um feriado e a gente viajou e descansamos um pouco e foi muito bom. Graças a Deus, estamos juntos mais uma vez. E hoje nós vamos retomar o assunto e o Evangelho da Diversidade. Deixa eu só achar aqui o controle. Esse daí, né? Obrigado, Luciano. O que nós vamos ver hoje é um assunto bem difícil de digerir. Na verdade, o assunto como um todo do Evangelho da Diversidade é um assunto difícil de digestão, né? Porque é um assunto que nos confunde muitas vezes quando pensamos que existe boas novas no sofrimento, né? Mas a palavra de Deus revela isso, que existe o benefício da dor. E nós não conseguimos conciliar essa ideia na nossa cabeça, porque nós somos muito contaminados por outras ideias de que o sofrimento é ruim, de que o mal é sempre pecaminoso. E hoje nós vamos ver uma questão da relação de Deus com o mal. Por isso que eu estou dizendo que hoje é uma aula difícil de digestão. Hoje não é uma aula sem demérito, aquelas aulinhas de escola dominical, quando nós éramos crianças, né? As aulinhas de escola dominical, elas são muito importantes. Foi com uma aulinha de escola dominical aos 7 anos que eu me converti. Mas isso aqui não vai ser uma aulinha de escola dominical, porque é carne, é uma coisa de difícil digestão. Não é leitinho para a criança recém-nascida. E se você está nessa classe de adultos, se você olhar a nossa igreja e as classes que nós temos, essa é a última classe. Não tem um PhD depois dessa classe. Essa classe é aula de adultos. Então é um assunto para adultos, na fé. E eu sei que às vezes nós não estamos preparados na fé para receber certas informações e certas doutrinas, mas se você está na classe de adultos, você deveria ter maturidade espiritual para absorver toda a palavra de Deus. E hoje nós vamos ver passagens que estão na palavra de Deus e que às vezes a gente não percebe que está ali. E eu queria que a gente olhasse essas passagens porque elas mostram a relação de Deus com o mal. E quando nós falamos de sofrimento, nós estamos falando de coisas ruins, de maldade, né? O sofrimento nós associamos ao mal. Mas a gente vai ver que precisamos reformatar a nossa concepção do que o sofrimento é mal. E de que o mal é sempre mal. A disciplina de uma criança é algo ruim, por exemplo. Darlan, essa semana você teve que disciplinar o Caleb algum dia? Bom, se a bundinha do Caleb doeu quando ele apanhou, ele sofreu. Hoje a Carol entrou na igreja com lágrimas nos olhos e com o biquinho todo murchinho. Ela estava sofrendo, né? Porque ela recebeu uma bronca, ou que tipo de disciplina que foi, não sei, mas ela, na cabeça dela, ela experimentou a maldade de poxa, mas meu pai não me ama, minha mãe não me ama, e por que eles estão fazendo isso comigo? É sofrimento, né? E algo que tem aparência de maldade pode ser
muito proveitoso quando entende-se o contexto. Se alguém tirar uma foto do Caleb chorando e com a bunda vermelha porque ele apanhou, alguém vai olhar essa foto e falar assim, nossa, mas que maldade, que sofrimento para essa criança. Né? Mas quando você olha o contexto porque ele apanhou, e quando você olha o contexto, o Caleb daqui a 15 anos, quem ele vai ser, por causa dessa disciplina, aí você vê que aquilo não é tão ruim. Aquilo não é necessariamente mal. Mas porque nós temos uma visão muito míope, muito fragmentada da vida, e as pessoas que são contra a disciplina e não pode bater, a educação moderna não pode impor mais limites, deixa a criança livre, leve e solta, e ela vai se educar. Porque essas pessoas estão olhando a vida fragmentada, olhando que bater, sofrer não é bom. Mas temos que ter uma visão ampla e uma visão de cima. É uma visão de Deus. E eu queria dar um exemplo pessoal. Quando eu tinha, 8 ou 9 anos, e eu fui dormir na casa do meu primo. Né? Eu tinha 7 primos, tinha 7 primas, a gente sempre ia na casa um do outro dormir e ficava muito juntos. E uma certa vez eu fui dormir na casa do Nick, e o Timão tinha acabado de comprar um colchão novinho. E é um colchão daqueles de mola, sabe? Que tem várias molas por dentro, assim. E aí ele é grossão, um colchão grosso, assim, novinho. E aí eles saíram, né? Ele e a Ingrid saíram para jantar, e nós ficamos em casa sozinhos, né? Criança de 8 anos, com meu primo, minha prima, vamos se divertir. A primeira coisa que a gente fez foi entrar no quarto e subir em cima daquela cama, e a gente começou a pular, mas pular na cama como se fosse um trampolim. Nossa, a gente se divertiu pra caramba. Quando ele chegou em casa e ele foi deitar naquela cama, ela toda deformada. Por mais que a gente era criança e a gente não era tão pesado, mas você não pode pular numa cama dessa de mola que estraga. Mas eu não sabia disso. O Nick não sabia disso, nós éramos crianças. E ele bateu na gente. A gente apanhou. Quando você olha, quando a gente tem um olhar da nossa felicidade apenas, poxa, eu estava me divertindo, eu estava gostando daquilo, né? Por que eu apanhei? Por que ele me bateu? Que maldade, que sofrimento. Mas eu não sabia e não entendia que pular naquela cama ia prejudicar. Eu não comprei aquele colchão. O dinheiro saiu do bolso do meu tio, que trabalhou, que suou para comprar aquele colchão. Eu não trabalhei. Eu não sei o custo de um colchão daquele. Para mim era só pular e se divertir, né? Então, o problema do homem é que ele é muito egoísta. E ele pensa em si, no seu divertimento e no seu pedacinho de vida. E ele não percebe que o seu pedacinho de vida está num contexto de várias vidas. E num contexto de um Deus que está sobre todas essas vidas. E Deus é o dono do colchão. E ele fala, não pode pular nesse colchão, porque vai estragar, né? Então nós, quando temos um olhar muito míope para a nossa vida e para o nosso umbigo, a gente não entende o sofrimento, não entende a dor, não sabe por que isso está acontecendo, mas quando a gente começa a sair um pouco do nosso contexto de vidinha, nossa vidinha, a gente começa a olhar com um olhar bíblico, um olhar de Deus, a gente entende que tudo tem um porquê. Tudo tem um propósito. O mal, para muitos, é visto como a oposição a Deus. Tipo, Deus está aqui e o mal está ali, e eles são adversários. Nós temos essa visão. As histórias de Marvel, né, estão inculcadas na nossa mente, fazendo-nos pensar que existe uma batalha histórica e incansável entre o bem e o mal. A gente vê as histórias de quadrinhos, os filmes, os desenhos, é sempre isso, o bem contra o mal, né? Satanás sempre quis estar no mesmo nível de Deus.
E quando pensamos que o mal está sempre em oposição a Deus, colocamos Satanás como o dono do mal, no mesmo nível com Deus, que é o dono do bem. E aí Satanás consegue aquilo que ele queria lá desde o começo, que é ser igual a Deus ou ser maior do que Deus, né? O bem e o mal são conceitos que estão sujeitos a Deus, debaixo do domínio de Deus. O mal não é algo que foge do controle de Deus e que ele precisa ficar consertando, ajustando, trabalhando, reagindo como se estivesse fora do seu controle. Ele está no controle. Ele controla tudo, inclusive o mal. Porque se ele não controlasse o mal seria algo que estivesse fora do controle dele. E ele deixaria de ser um Deus que é todo-poderoso. Pensou bem? E hoje nós vamos ver algumas referências bíblicas onde mostra uma relação de Deus com o mal. E na peça de William Shakespeare, o personagem principal, quem conhece a história do Macbeth, sabe que Macbeth matou o rei Duncan, né? Pergunta: quem matou o rei Duncan? Pegadinha, né? Na perspectiva terrena dos personagens envolvidos na história, Macbeth foi o personagem principal, Macbeth, que matou o rei Duncan. Por outro lado, na perspectiva mais ampla e vista de fora, de quem está como espectador da história, não quem está dentro da história, da vista de fora como espectador, podemos concluir que foi Shakespeare quem matou o rei Duncan. Não foi ele o autor da história? Não foi ele o dramaturgo que escreveu essa peça? Então, ao mesmo tempo que foi Macbeth que matou o rei Duncan, foi Shakespeare que escreveu a história desse jeito. Agora vamos pensar em outra peça, não uma peça de Shakespeare. Vamos pensar numa outra peça que tem outro autor e que tem outros personagens. Nessa peça, o personagem principal chama-se Jesus. E nessa peça, o autor da peça não é mais Shakespeare, mas é Deus, o autor. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Quem pode ler Atos 2, versículo 23. Muito bem. Aqui é uma pregação de Pedro, e no meio dessa pregação de Pedro tem esse versículo, do capítulo 2, versículo 23, e ele diz assim: a este vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Ele está falando de Jesus, que foi entregue e foi determinado pelo conselho e pela presciência de Deus. E olha como ele diz: vocês o prenderam, vocês o crucificaram e vocês o mataram pelas mãos de injustos. Então, quem que matou Jesus? Foi você e eu, pelos nossos pecados. Ao mesmo tempo foram os romanos, que foi quem o prenderam e o crucificaram na cruz. Ao mesmo tempo foram os judeus que disseram: crucifica-o, solta Barrabás e crucifica Jesus. Ao mesmo tempo foi Pilatos e foi Herodes, que não tiveram pulso firme para decidir o que tinha que ser decidido. Um homem inocente não pode morrer. Então, olha só, dentro da história e para os personagens da história,
Esses personagens mataram e crucificaram Jesus. Mas olha o que o versículo diz. Que Jesus foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. O autor que matou Jesus. Veja também Atos capítulo 4, no versículo 27 e 28, veja 2 capítulos adiante. Nós lemos: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, esses personagens, Herodes, Pilatos, os judeus, os gentios, você e eu, somos personagens desse teatro, nesse anfiteatro, onde Deus é que está escrevendo a história, segundo o conselho que Deus tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Outra referência, lá em João capítulo 10, quando Jesus está falando daquela passagem no capítulo 10, tão conhecido como o bom pastor, nós somos as suas ovelhas, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele diz no versículo 17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la, este mandamento recebi do meu Pai. Então, ao mesmo tempo, quem foi que matou Jesus? Jesus que deu a sua vida. Não foi os gentios que mataram, não foi os judeus, não foi Herodes, não foi Pilatos, não foi você, não foi nem eu. Jesus que deu a sua vida por nós. Pelo desígnio e pela presciência e pela história de Deus, que ele predeterminou e que ele escreveu que seria dessa forma. Então veja como a maldade tem o seu papel na história. A maldade tem a sua função na história. E a maldade, o mal, está sujeita à soberania de Deus. Nós erramos quando, eu pelo menos cheguei a essa conclusão, que nós erramos quando nós pensamos que o mal está em oposição a Deus e que o mal está fora do controle e que Deus precisa reagir ao mal. Deus precisa consertar o mal. Como se ele não soubesse que Adão e Eva lá no princípio iriam pecar. Como se ele não soubesse das coisas quando ele criou todas as coisas. Deixa eu criar o mundo e vamos ver o que vai acontecer. Você pensa que foi assim que Deus fez? Vamos criar e vamos ver o que dá. Esse não é um Deus soberano. Um Deus soberano, ele faz as coisas com propósito, com desígnio, com intenção. Só que aí nós temos um dilema, porque se nós dizemos que Deus é bom, e que Deus é soberano, está no controle de todas as coisas, mas existe o mal no mundo, a gente não consegue fechar essa equação. Se nós não entendemos corretamente o mal, se nós não entendemos corretamente o sofrimento que existe. Queria que você abrisse lá em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Nós temos uma história aqui que resume muito bem o que eu estou tentando expressar para vocês. E no capítulo 37 de Gênesis, no versículo 11... nós lemos assim: seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Gênesis 36, versículo 11. A gente lê aqui que José
estava dentro de um contexto familiar onde ele era o queridinho da família. E os outros irmãos tinham ciúmes dele. Os irmãos tinham inveja dele. Veja Gênesis 37, no versículo também 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos e por isso o odiaram ainda mais. Imagina, ele era o queridinho do pai e aí José chega para os irmãos e fala assim, eu tive um sonho. Sabe o que eu sonhei? Eu sonhei que, depois, ele não relatou assim, mas ele sonhou que, olha, vários feixes curvando diante de um feixe. Esse feixe era eu, tá? Ele não falou isso, né? Mas ele falou, esse feixe era eu, tá? Os irmãos pensaram, quem é esse moleque? Né? E eles sentiram ódio do irmão. E sentiram raiva e bronca. E aí nós vemos no versículo 20, de Gênesis 37 ainda, vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos, um animal selvagem o comeu e vejamos o que lhe darão e vejamos em que lhe darão os sonhos. Vamos pegar o José, vamos jogar ele numa cisterna para ele morrer. E a gente fala para o pai que um animal selvagem, ele estava lá pastoreando os rebanhos e um animal pegou ele e matou ele e o sonho dele acabou. Acabar com esse sonho do José, né? Era a intenção dos irmãos. E aí veja no versículo 24, e tomando, o lançaram na cisterna, vazia e sem água, e veja no versículo 28, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram, e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José ao Egito. Essa história de José foi a história que eu me converti. É uma linda história. Mas quando você olha só esse pedaço da história, quanta maldade, quanto sofrimento para José, né? Quanto erro de um pai favorecendo o irmão em detrimento aos outros, né? Quanto mal. E quando você só olha esse fragmento da história, sem você ler até o final, até o capítulo 50 e 50, né? Você não se converte se você não ler a história até o final. Se você não souber a história toda, você talvez não vai estar propenso a entender que Deus está no controle de tudo. Agora, veja no capítulo 45, e aí nós avançamos um pouco na história. E nós lemos no capítulo 45, do versículo 5. Diz assim, agora, pois, não vos entristeçais. Aqui, muitos anos depois que José foi parar no Egito, e José pastou bastante, sofreu bastante no Egito, foi preso, foi injuriado, mentiram sobre ele, e ele foi crescendo, ganhando favoritismo, até ele virar o braço direito de Faraó. E até ele estar numa posição de comando, e no versículo 5 do capítulo 45, nós vemos um momento onde José revela a sua identidade muitos anos depois aos seus irmãos, que vêm para o Egito por causa de uma fome que eles estavam passando lá. A fome onde a família, os irmãos de José viviam, por causa de uma fome, eles vieram para o Egito em busca de mantimento, porque o único lugar que tinha mantimento era o Egito, por causa da sabedoria de José, que estocou, que guardou, que administrou, que fez o que tinha que ser feito. Fez provisões. E eles vêm para o Egito em busca de comida, e quem que eles encontram? José. Mas eles não sabiam que era José, porque ele estava todo
Alá egípcio, né? E aí diz assim, quando ele se revela para os seus irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Percebeu? Ele disse: olha, não fiquem tristes porque vocês me traíram, porque vocês me venderam, porque vocês me jogaram naquela cisterna, porque virei escravo. Deus que me enviou adiante de vocês para a preservação da vida de vocês. Então, tudo aquilo que estava acontecendo tinha um propósito, tinha intenção. E no versículo 20 do capítulo 50, nós lemos também o seguinte: José, mais uma vez falando para os seus irmãos: vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Percebeu? Quem estava agindo em toda a situação, em toda a história, era Deus, era o intento de Deus, era o propósito de Deus. O sofrimento momentâneo de José compara o sofrimento que José passou com a vida preservada de tantas pessoas que pela sabedoria, providência e astúcia de Jó em ter mantimento quando ninguém mais tinha, quantas vidas foram preservadas por causa do que José fez? Então, se nós olhamos só para a vida de José, para aqueles momentos de sofrimento, a gente pensa: poxa, mas quanta maldade. Mas quando nós olhamos o final da história e a intenção de Deus, nós vemos que daquele limão virou uma limonada, bem saborosa, né? Queria ver mais algumas referências com vocês. Se você não concorda ainda que existe uma relação entre Deus e o mal, como sendo o mal sujeito à providência de Deus e à soberania de Deus, então eu quero que você leia essas referências e você me dê outra explicação. Porque eu não tenho outra explicação. Eu não consegui chegar a outra conclusão. Então eu quero que você leia e você reflita e você pense aí por alguns segundos qual que seria a outra explicação. Veja bem. Josué e a conquista de Canaã. Olha o que nós lemos. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento dos seus corações. Corações de quem? Dos povos que moravam em Canaã. Para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. É forte isso. O que nós estamos lendo é que do Senhor vinha o endurecimento do coração daqueles cananeus, dos midianitas, dos amorreus, dos jebuseus, de todos os eus que moravam no Canaã, na região de Canaã, e o povo de Israel estava entrando naquela terra que Deus disse: é de vocês. E o que Deus fez? Ele criou conflito. Ele criou conflito para que houvesse conflito e para que esses povos fossem extirpados. E o versículo diz o quê? Que do Senhor vinha o endurecimento do coração deles. Outra referência em Juízes, nós lemos assim: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então você pode dizer assim: mas Deus endureceu. Deus diz aqui que era
O Senhor fortaleceu a Eglon. Então você pode dizer, olha, Deus deu forças a Eglon, o rei dos Moabitas, mas como reação à maldade de Israel. Não deixa de ser verdade isso, né? Deus fez com que os Moabitas e o rei Eglon fosse um instrumento de disciplina contra Israel, pela maldade de Israel. Provérbios 21, versículo 1 diz, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. O Senhor está no controle do coração dos reis, dos principados, das autoridades. Toda a história da humanidade, ela está no controle de Deus. Isso não significa que é Deus quem é o causador de todo o mal, mas que Deus está no controle da situação. Não foge do controle dele. Em algumas circunstâncias, pode até ser necessário que Deus use o mal para cumprir os seus propósitos. O maior exemplo é Jesus. O maior exemplo é a pessoa de Cristo, que foi maltratada, cuspida, injuriada, mentida, castigada, crucificada, porque fazia parte do plano de Deus que ele morresse e padecesse pelos nossos pecados. Deus poderia ter escrito a história da humanidade de outra forma, claro, ele é o autor, ele poderia escrever a peça do jeito que ele bem quisesse, mas foi assim que ele escreveu. Essa é a história. Veja ainda em Juízes, havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Veja uma situação onde Deus enviou um espírito mau para fazer o que ele tinha que fazer, para fazer o que ele queria que fosse feito. Juízes, outra referência, capítulo 14. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, aqui é a história de Sansão. E a história de Sansão diz que quando Sansão olhou para Dalila, ele falou assim, essa moça é bonita, eu quero casar com ela. Só qual era o problema? Sansão era judeu e Dalila era pagã, né? De outra raça. E Deus disse, não case com outras raças, porque você casando com outras raças, você vai se contaminar, você vai se desviar. Esse texto para mim aqui é difícil demais de digestão. Esse aqui me dá uma dor de barriga que não sei nem para que lado que é o banheiro. Olha o que o texto diz. Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, os pais de Sansão, falando para ele. Nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Os pais de Sansão, olha, não tem tantas opções, outras mulheres aqui entre o nosso povo que você pode escolher, você vai escolher justo uma incircuncisa? E disse Sansão a seu pai, toma-me esta, eu quero esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Olha essa frase, que está na Bíblia, irmãos, está na Bíblia. Se você crê na inspiração da palavra de Deus, o versículo está aqui na Bíblia. Não tem como tirar. Mas o seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Olha, aquele desejo que Sansão tinha de se casar com Dalila, o texto está dizendo que esse desejo vinha do Senhor, porque por trás dos planos de Deus, ele queria usar Sansão e sua aliança com Dalila para que os judeus
se livrassem dos filisteus, para que os filisteus que estavam subjugando, que eles fossem, pelo menos por um tempo, ficassem mais tranquilos. Então estava nos planos de Deus, olha, uma situação de Israel e dos filisteus, e que ele estava usando Sansão e o seu casamento com Dalila, para que os seus propósitos fossem realizados. Você consegue pensar em outra coisa? Uma outra explicação da relação de Deus e o mal? Quando você olha um texto como esse, você consegue, Dorcas? A Dorcas está tocando num assunto que você pode então achar que o homem não tem liberdade, porque Deus está manipulando todas as coisas. Eu peguei um pouquinho da sua fala, eu peguei um pouquinho dessa ideia da sua fala, não sei se você quis dizer isso, mas não, né? Uhum. Ok. A Dorcas falou sobre Deus pensando no povo, né? Eu acho que podemos interpretar essa frase também da seguinte forma: Deus pensando sempre no bem-estar, Deus pensando sempre no propósito final. E o que eu comecei a dizer é o seguinte, que nós temos que tomar cuidado para olhar os pedaços sem olhar o todo. Quando nós não olhamos o todo e não entendemos que Deus, no seu coração e no seu intento, Ele tem um propósito bom para todas as coisas, a gente vai cair no erro de achar que Deus faz o mal. O mal, ele faz parte desse contexto todo, cujo propósito final é bom. Percebeu a diferença? Então, o mal tem um papel no plano de Deus. Se não existisse o mal, se não existisse o pecado, não haveria Jesus, não haveria graça, você não conheceria o que é o amor de Deus,
Você não conheceria o que significa um Deus que é soberano, grande, maravilhoso, ter se humilhado por causa de você e por causa de mim, ter vindo aqui a esse mundo morrer como um pecador. Isso nada faria sentido se não houvesse aquele pecado original de Adão e Eva que causou tudo isso. Então, aquele momento, ele teve um propósito na história nossa. E quem está por trás da história é Deus. Então, veja, cuidado em olhar para a história em fragmentos. Cuidado em olhar para a história só de Sansão. Olha para a história de Israel. Acho que é isso que a Dorcas está dizendo, né? Patrícia? Só citar rapidamente a história lá de Faraó, né? Que lembra em Êxodo que ele endureceu o seu próprio coração. Eu pulei porque a gente não vai ter tempo, mas ao mesmo tempo fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Então você vê as duas coisas acontecendo em paralelo. Faraó endurecendo o seu próprio coração, Sansão sendo teimoso, e ao mesmo tempo Deus endurecendo o coração de Faraó. Então nós temos que também tomar muito cuidado de dizer que o livre-arbítrio não existe e que Deus não responsabiliza o homem pelas suas ações. Deus responsabiliza. O livre-arbítrio seu e meu existe, mas ele coexiste com um Deus que é soberano. Então, essa coexistência que a gente não entende, e aí já é com Deus. Eu não vou ficar aqui 15 aulas explicando, eu não vou conseguir explicar para vocês. Aí é assunto de Deus. Como a coexistência da soberania de Deus com a liberdade do homem funciona, ao mesmo tempo que Deus fala, não casa com povos pagãos, mas o coração de Sansão foi levado para se casar com Dalila, e Deus que estava por trás. Então Deus responsabilizou Sansão por ter casado com Dalila? Sim, ele escolheu, mas ao mesmo tempo que ele escolheu, Deus estava com um propósito para o povo de Israel que envolvia Sansão casar com Dalila. É muito complicado, gente. É muita indigestão para uma refeição só, né? Mas é o que eu leio na Bíblia. É o que você... Eu acho que é o que você tem que concluir quando você lê referências como essa. Não tem outra saída. Né, Carlos? Mas eu não posso fazer isso
se eu matar esse povo todo de uma vez, tem muitas feras lá. Aí as feras vão comer a nação de Israel. A nação de Israel vai para lá, eles vão conquistar a terra rápido, aí depois eles vão ter que lutar com as feras e as feras vai vir sorrateiramente e vai comer eles. Então, assim, é um controle tão bem exercido da parte de Deus sobre a humanidade que a gente não consegue entender. Então, assim, Deus ainda dá uma oportunidade para a gente pensar. Agora, esse negócio de sanção, eu peço a Deus que eu invejava a sanção. Mas hoje eu estou pensando, rapaz, eu não podia ser sanção do jeito que eu entendeu? Então, assim, esse equilíbrio que a gente tem que buscar e confiar que Deus está exercendo sobre toda a terra. Você quer ver, obrigado, essa referência eu nunca tinha cruzado com ela, muito interessante. Deuteronômio 7 e 22. Fala a mesma coisa também no Êxodo 20, versículo 29 e 30. Uhum. No Êxodo 29 e 30, ele abre um zoom, ele dá uma maior e fala sobre por que eles são pagãos e por que eles adoram a outros. Vamos olhar rapidamente, nosso tempo está acabando. Mais uma referência onde nós vemos um equilíbrio entre a soberania de Deus, a liberdade do homem, trabalhando em conjunto, e ainda o papel de Satanás dentro de tudo isso. Olha só, o rei Davi diz o seguinte, vamos começar aqui em 2 Samuel 24, diz assim: a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Então, Deus estava indignado com Israel e ele falou para Davi: você vai fazer um recenseamento, um levantamento, um recenseamento, uma contagem do povo. Quantos israelitas, judeus existem entre nós? Vamos ver o tamanho do povo. E aí ele incitou Davi a fazer isso. Não é o que diz 2 Samuel 24? Deus incitou Davi a fazer isso. Agora olha 2 Samuel 24 e 10, alguns versículos adiante, no mesmo capítulo. E pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoas a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Na cabeça de Davi, o que ele fez foi errado. O que ele fez tinha um timbre de orgulho. Olha o meu povo, né? Olha a grandeza. Eu sou rei desse povo tão numeroso, né? Foi avisado, né? Porque estavam doutrinados pelo Davi que não podia fazer isso. Aí quando ele resolveu fazer isso, o Davi não vai fazer isso não. Deus já tipo assim, você nem ensinou pra gente que Deus não podia recensear, agora você quer recensear? E agora olha uma outra referência, não em 2 Samuel, mas em 1 Crônicas, uma outra informação que nós temos do mesmo episódio. E então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide e numerai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que eu saiba o número deles. Segundo essa referência, quem fez isso? Satanás incitou Davi. Olha o drama. Olha o palco, olha a peça com os personagens diversos, né? Satanás incitou Davi a fazer aquilo. Mas ao mesmo tempo foi Davi mesmo que fez aquilo, que teve o desejo orgulhoso de contar. E por trás de tudo diz que era porque Deus estava irado contra Israel, era Deus quem incitou Davi a fazer o recenseamento. Me lembra um pouquinho de Jó. Quem que fez toda aquela maldade na vida de Jó? Satanás. Tudo. Mas isso com a permissão de Deus. Foi a ideia de quem? Foi a ideia de Deus. Na reunião lá entre os anjos, quem levantou o assunto de Jó? Foi Deus. Tu viste o meu servo Jó? Deus disse para Satanás: observaste o meu servo Jó? Aí veio a ideia de Satanás.
Mas a ideia de Satanás, ela só veio porque Deus chamou a atenção àquele homem Jó, que vivia na terra, que era temente, não se desviava do mal, era um homem íntegro, e tudo que ele passou era provação na vida de Jó. Então a gente vê esses elementos todos fazendo parte da nossa vida, da nossa história, e tudo isso debaixo do controle de Deus. Eu vou avançar um pouquinho, porque o nosso tempo já foi, e obviamente aqui a história de Jó estava aqui no meu roteiro também para encerrar com isso, e eu queria só encerrar dizendo o seguinte: o mal e o sofrimento fazem parte do plano histórico e da existência do homem. Não tem como você tirar o mal da história humana. Não tem como você tirar o sofrimento da história humana. Faz parte da nossa história. Faz parte de quem nós somos. Eu hoje sou quem eu sou pelo sofrimento que eu passei no passado. Se eu não tivesse passado por aqueles sofrimentos, eu não seria quem eu sou hoje. Eu seria um molenga. Eu seria um frouxo. Eu seria um homem fraco. E você seria um homem e uma mulher fraca se você não tivesse passado por todas essas adversidades. Então as adversidades têm um papel de nos fortalecer. Faz parte da nossa história. Não tem como tirar. Inclusive o mal e o sofrimento fazem parte da existência do próprio Deus. Olha essa expressão que eu fiz questão de colocar aqui nas anotações. O mal e o sofrimento fazem parte da existência do próprio Deus. Mesmo que nós, homens, não existíssemos, existiria mal e sofrimento? Existiria. Existiria. O que Satanás falou para o homem? Se o dia que você comer, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Deus já conhecia o mal antes da existência humana. Já fazia parte da história. Mesmo antes do homem existir, o mal existe porque Deus existe. Porque Deus é bom. Como é que Deus pode ser entendido por nós como um Deus que é bom se não existe o mal? O mal é apenas uma peça do quebra-cabeça de Deus, e o mal está sujeito a Deus e tem o seu papel dentro dos propósitos de Deus. O mal não está no mesmo nível de Deus, no mesmo terreno de combate, como se fosse um adversário a ser vencido. Não. O mal já está vencido. O mal está sujeito a Deus. Está vencido e trata-se apenas de um elemento que Deus controla de acordo com a sua vontade e o seu plano soberano. Por que nós não queremos sofrer se o próprio Deus é um Deus que sofre? Por que você quer tirar o sofrimento da sua vida se Deus não faz questão de tirar o sofrimento da vida dele? Deus não foi um Deus que morreu? Por que você não quer morrer? Deus não foi um Deus que sofreu? Que foi um Deus que foi humilhado? Por que você não quer ser humilhado? Por que você quer se abster da humilhação como se você fosse melhor que Deus que participou da humilhação? Que sofreu? Exatamente. Que evangelho é esse que prega a felicidade do homem em detrimento ao sofrimento de Deus? Por que nós, enquanto somos seres humanos, criaturas de Deus, a gente não tem que sofrer? Se Deus, que é Deus, sofreu. Que evangelho mais egocêntrico, onde nós estamos pensando somente na gente, que busca apenas satisfazer os nossos desejos, que se preocupa sempre com o nosso bem-estar, que pensa somente em si. Você já percebeu como os cultos das igrejas são antropocêntricos? É um culto voltado para o homem. É um culto voltado para a emoção do homem. Eu vou na igreja porque eu me sinto bem. Que frase mais comum entre a cristandade é essa? Eu vou na igreja, aquela igreja eu vou porque eu me sinto bem. Isso é um culto egocêntrico. Isso é um culto antropocêntrico, onde você está em voga. Entre o seu interesse é o que importa e não é Deus.
Você não vem na igreja, irmão, irmã, por causa dos seus sentimentos. Você tem que vir na igreja por causa de Deus. Você tem que vir cultuar a Deus, não se cultuar. Não é para você se sentir bem. É para você fazer Deus sentir bem. Porque Ele não precisa disso, não. Mas Ele tem prazer nisso. E Ele te criou para isso. Para a glória de Deus, não é a nossa glória. Mas muitas vezes nós não queremos sofrer porque a gente só quer pensar na nossa felicidade. Mas se Deus não pensa assim, quem somos nós para pensar assim? Não. O evangelho, o culto, a igreja precisa ser cristocêntrico. A glória é de Deus. Todas as coisas acontecem, inclusive o mal e o sofrimento, para a glória de Deus. João capítulo 9 resume muito bem isso. O homem que nasceu cego, que sofrimento, nunca tem enxergado nada na vida. O texto diz que ele nasceu cego, não foi por causa do pecado dele, nem do pai dele, foi por causa que Deus escolheu para a glória de Deus. E aí ele foi curado, né? Passou a ver coisa que ele nunca tinha visto na sua vida, um milagre, e isso trouxe glória para Deus. Então, irmãos, sei que é um assunto de difícil digestão, como eu disse no começo, mas aqui é aula de adultos. Nós temos que ler essas passagens, temos que digerir essas informações. Não podemos ficar colocando Deus na nossa caixinha, no nosso entendimento, como se Ele coubesse. Deus está muito fora do seu entendimento. Deus é muito maior do que você pode entender. Então, não pense assim, Deus é bom, então ele nunca faz o mal. O mal que Deus fez em situações que a gente viu aqui, não esqueça disso. O propósito final era para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas envolvem o mal. Envolve o sofrimento na sua vida. Envolve adversidades. Envolve dificuldades. Mas todas as coisas cooperam para o bem. Deus é um Deus, um autor, é um dramaturgo que no final da sua peça, do seu teatro, da sua novela, ela tem um final feliz. É uma história que só você lê até o final da sua Bíblia, até Apocalipse. Veja o final. É um final feliz. E é uma história que é a história de Deus. É o jeito que Ele quis fazer a vida humana. Envolve todos esses elementos. Envolve céu, envolve inferno, envolve obediência, envolve desobediência, envolve soberania de Deus, livre-arbítrio do homem, envolve bem, envolve mal, envolve sofrimento, envolve alegria. Tudo isso é a história de Deus e como Ele fez as coisas. E nós temos a escolha. Eu posso aceitar a história do jeito que ela é e cumprir a minha parte, cumprir o meu papel. Ou eu posso dizer, Deus, eu não quero fazer parte dessa história, eu não gosto dessa história. Deus, você não existe e eu vou viver a minha vida. Eu estou fora. Muitas pessoas escolhem isso. E isso é o quê? Dizer, Deus, você não existe, você não é soberano, as coisas acontecem no mundo, é por acaso, a história vai se desenrolando e ela vai se criando, é como se fosse uma novela que não tem um roteiro. Toda novela tem um roteiro. Toda novela já foi escrita por Deus e Ele é soberano. E eu espero que você vá para casa e eu não tenha te assustado, que eu não tenha te frustrado, mas pelo contrário, que você possa se sentir conforto debaixo de um Deus que está no controle de tudo, inclusive do mal. Amém? Vamos orar. Darlan, você ora para a gente?